Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana aprendemos sobre as 3 últimas mensagens de advertência de Deus, que Deus direcionará à humanidade por meio do seu povo, dos cristãos convertidos, para que as pessoas sejam advertidas do juízo de Deus, de que precisam aceitar a Cristo como Salvador, aceitar a Cristo, a Deus como Criador, ao invés de aceitarem a autoridade da besta. Essas 3 mensagens de advertência de Deus se encontram em Apocalipse 14, 6 a 12, são apresentadas de forma simbólica por 3 anjos. E estes anjos representam os filhos de Deus que foram incumbidos de pregarem o evangelho a toda criatura. Hoje, vamos concluir esse estudo sobre Apocalipse 14, mostrando um outro aspecto desse estudo, de que Deus, pouco antes da volta de Jesus, Ele vai preservar muitos dos seus filhos na morte, porque Deus perceberá que muitos não suportariam a pressão espiritual, política e socioeconômica que será infligida sobre eles pelos poderes representados pelas 2 bestas e pela Confederação Religiosa Mundial que vai se reunir juntamente com o Estado para oprimir o povo de Deus. Aqui em Apocalipse 14, 6 a 12, após as 3 mensagens de advertência de Deus, encontramos no versículo 13 algo de muito interessante. Diz assim: "E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão." Esse texto nos mostra que Deus, pouco antes da volta de Cristo, vai permitir que alguns filhos descansem na morte, porque Deus prefere garanti-los para a eternidade do que perdê-los para a eternidade. E aqui esse texto também diz algo de muito importante, amigo ouvinte, de que a morte não deve ser temida por nós. Porque é dito aqui, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. O maior problema não é a morte, é morrer não estando no Senhor. Porque quem morrer não estando no Senhor, ele não terá salvação eterna. Ele não fará parte da primeira ressurreição dos justos, mas fará parte da segunda ressurreição dos ímpios, que serão castigados e depois destruídos. Então eu queria estimular você, amigo ouvinte, a preocupar-se com a sua relação com Cristo, com a sua amizade com Jesus. E não ficar tão preocupado ou preocupada com o seguinte: será que eu estarei vivo ou viva quando Jesus voltar? Isso não é o mais importante. Será maravilhoso se Cristo voltar na nossa geração. Eu tenho plena confiança de que Cristo voltará na nossa geração, mas eu não posso garantir isso porque a Bíblia não me dá uma data. Entretanto, se Cristo não voltar na nossa geração, que ao descansarmos estejamos preparados. Porque aquele que dorme no Senhor, ele está com a sua salvação garantida porque Cristo já o justificou e porque as suas boas obras resultantes da santificação efetuada pelo Espírito acompanharão esse justo. Ele não tem um porquê de temer. Então, amigo ouvinte, no final das 3 advertências de Deus, Deus está nos dizendo: filhos, sejam fiéis a mim, custe o que custar. Me amem de todo o coração, me respeitem, aceitem-me não só como o Senhor, mas como o Criador. Sejam fiéis a mim. E independente do que venha acontecer ao longo da vida, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Seja fiel a Cristo, amigo ouvinte. De acordo com Apocalipse 14, 14 a 20, vai haver uma separação final entre justos e injustos. Nós percebemos que os justos serão recolhidos como trigo
no celeiro do Senhor, e os ímpios serão esmagados como uvas, no tanque de prensar uvas, diríamos assim. Isso está em Apocalipse 14, 14 e 20. Cabe a você e a mim decidirmos se seremos trigo do Senhor na igreja ou se seremos o joio de Satanás, que futuramente será esmagado como uvas. Decida-se por Cristo, seja fiel a Ele, seja amigo dele em todos os momentos, e você terá sua vitória final garantida pela graça de Jesus.